Ela testou a todos, a velha em sua casa, mas um jovem a fez chorar de vergonha e... Dona Elsa, 72 anos, viúva, morava sozinha em sua casinha aconchegante. Um chalé antigo com janelas de madeira e um jardim que, embora florido, parecia guardar um silêncio profundo. As paredes eram repletas de fotografias desbotadas, relíquias de uma vida a dois que já se fora, e de uma família que, por entre a distância e a correria do dia a dia, se afastara. O mundo para Dona Elsa havia se transformado em um palco de decepções. A desconfiança era sua companheira mais fiel, plantada por anos de desilusões. Havia o sobrinho neto, que após a partida de seu amado marido, tentara convencê-la a vender a casa a preços irrisórios. Havia também o vizinho, que prometera consertar o telhado e desaparecera com o adiantamento. E assim, seu coração, antes aberto e generoso, fechou-se em uma fortaleza silenciosa, um casulo de cautela. Ninguém mais entraria em sua vida sem ser rigorosamente testado. E o teste dela era singular. Uma vez a cada poucos meses, sempre que precisava de ajuda para pequenos reparos domésticos ou para revitalizar seu jardim que tanto amava, mas já não conseguia cuidar sozinha, ela preparava a armadilha. Deixava uma quantia considerável, notas de 100, limpas e cuidadosamente alinhadas, em lugares aparentemente óbvios, mas que um olhar desatento poderia ignorar. Um envelope esquecido na gaveta entreaberta do criado mudo de seu quarto, um maço de notas perdido entre as almofadas do velho sofá da sala de visitas. Ela observava, aguardava, e em todos esses anos de solidão vigilante, ninguém, absolutamente ninguém, tinha resistido. As poucas secretárias que ajudaram com a papelada, os jardineiros contratados por indicação, os jovens que vieram para pequenos serviços. Mais cedo ou mais tarde, o dinheiro sumia, e Dona Elsa, com um sorriso amargo que já se tornara parte de sua expressão, sentia sua teoria amarga ser novamente confirmada. As pessoas, no fundo, não eram boas, eram apenas oportunistas, esperando o momento certo para revelar sua verdadeira face. E assim, em sua casa que cheirava a lavanda e a café coado, Dona Elsa vivia uma vida impecável, organizada, mas profundamente gelada e vazia por dentro. Até que chegou aquela terça-feira ensolarada de primavera. A trepadeira no muro do jardim havia crescido demais, ameaçando cobrir a pequena varanda. Dona Elsa precisava de alguém. Sua vizinha, Dona Margarida, sempre bondosa, indicou um rapaz, Léo, um estudante universitário, tão educado, tão prestativo, Dona Elsa. Ele faz uns bicos para ajudar a mãe e os irmãos. Um santo, elogiou Dona Margarida. Dona Elsa, entretanto, ergueu uma sobrancelha, o ceticismo brilhando em seus olhos. Santo? Ninguém era santo. Ela agradeceu a indicação e marcou a visita de Léo para a manhã seguinte. Como de costume, preparou seu meticuloso teste. Desta vez um valor que para ela era uma quantia de emergência, mas para um jovem lutando pela vida seria uma verdadeira fortuna, R$ 800. Ela os arrumou cuidadosamente dentro de um envelope pardo, que por sua vez foi encaixado entre as páginas de seu antigo livro de receitas da vovó, um volume grosso e capa dura, que ficava na prateleira mais baixa da estante na sala, bem ao alcance da mão. Um lugar que parecia improvável para guardar dinheiro, mas que se revelaria com o menor descuido. Dona Elsa, munida de sua desconfiança habitual, posicionou-se na cozinha, de onde tinha uma visão privilegiada da sala através da porta entreaberta. Fingia descascar batatas para o almoço, mas seus olhos, astutos e treinados, não perdiam um só movimento. Léo entrou pontualmente. Trazia um uniforme simples, desbotado pelo uso, e um par de tênis brancos que já viam dias melhores. O cabelo escuro caía sobre a testa, e seus ombros estavam levemente curvados, como os de quem carrega fardos pesados demais para sua pouca idade.
Ele cumprimentou Dona Elsa com uma voz gentil e educada, e começou a trabalhar no jardim com uma dedicação impressionante. Depois de podar as trepadeiras, veio a parte de organizar a sala, varrer, tirar o pó dos móveis antigos. Dona Elsa sentiu o coração acelerar. Era sempre assim, aquele momento de excitação que precedia a queda da máscara. Leo passou o espanador com delicadeza pelos objetos de porcelana. Limpou o pó da televisão antiga, e seus olhos pousaram na estante de livros. Começou a ajeitá-los, um por um, e seus dedos encontraram o livro de receitas da vovó. Ele o puxou, e o envelope pardo, com as notas de 100 visíveis, deslizou para fora, caindo suavemente no chão de madeira. Dona Elsa prendeu a respiração. 1 segundo, 2, 3 segundos. O envelope estava ali, convidativo. Leo olhou para o envelope, para o dinheiro. Um olhar furtivo, quase imperceptível, varreu a sala. Ele parecia estar sozinho. Ela poderia ter jurado que ele faria o que todos os outros fizeram. Mas Leo não fez. Em vez de pegar o dinheiro, ele se abaixou, pegou o envelope, e em vez de guardá-lo ou escondê-lo, ele o colocou de volta cuidadosamente entre as páginas do livro, e recolocou o livro no lugar. Mas não foi só isso. Ele o empurrou um pouco para trás na prateleira, como se quisesse protegê-lo de qualquer outro acidente. Dona Elsa franziu a testa. Aquilo era novo. Ninguém jamais havia feito isso. Mas ele ainda poderia voltar. As pessoas sempre voltavam. Leo terminou a limpeza na sala, depois foi para os quartos. Dona Elsa continuou com suas batatas, o olhar fixo na estante, o coração batendo descompassado. Minutos se arrastaram como horas. Leo voltou para a sala, empurrando o carrinho de limpeza. Passou novamente pela estante. Dona Elsa sentiu a adrenalina subir. Era agora. Era sempre agora. Mas Leo apenas pegou sua mochila, arrumou suas ferramentas e caminhou em direção à cozinha, onde Dona Elsa estava. Dona Elsa, disse ele, a voz um pouco hesitante, mas firme. O rosto cansado, mas seus olhos gentis. Eu terminei o serviço no jardim e na casa. Eu só queria avisar que aquele seu livro de receitas da vovó, lá na estante da sala, ele estava com um envelope meio escondido. Eu o encontrei no chão e o guardei de volta no lugar, bem seguro. É um livro muito bonito, mas o envelope parecia ser importante. É bom a senhora dar uma olhada, por precaução. Estendeu um bilhete simples com o valor total dos seus serviços. Dona Elsa ficou paralisada, sentindo o ar rarefeito. Olhou para o rosto sincero do rapaz, para suas mãos calejadas de trabalho honesto, e sentiu algo quente se espalhar em seu peito. Um calor estranho e esquecido. Não era raiva, não era surpresa. Era algo muito pior, era vergonha. Ela tinha julgado aquele menino como tinha julgado tantos outros, e ele, na sua simplicidade e integridade, tinha quebrado todas as suas certezas, desmoronado os muros de sua fortaleza. Ah, sim, Leo, muito obrigada, meu filho, ela conseguiu dizer. A voz mais embargada do que esperava, quase um sussurro. Eu devo ter esquecido. Sabe como é a idade? Leo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou a cozinha. Não tem de quê, Dona Elsa. É o certo. A gente nunca sabe, né? É bom sempre cuidar das coisas valiosas. Ele pegou sua mochila e se despediu, saindo pela porta, sem olhar para trás, sem hesitar, deixando Dona Elsa sozinha, sentada na cadeira da cozinha, com o peso esmagador de seus próprios julgamentos e a humilhação doendo de um jeito que ela não sabia explicar. As lágrimas quentes começaram a escorrer livremente, as primeiras em muitos, muitos anos. Ela não estava apenas testando Leo, ela estava testando a si mesma, a sua própria humanidade, e pela primeira vez em décadas, Dona Elsa Santoro, aquela que se orgulhava de sua visão cética do mundo, não gostou do que viu. Dona Elsa não dormiu naquela noite. Ficou acordada, deitada na cama king size gelada, olhando para o teto alto, repassando a cena mentalmente. Leo, o dinheiro, seu gesto simples de honestidade. A humilhação não vinha de Leo,
Ela tinha feito aquilo consigo mesma. Anos construindo uma fortaleza de desconfiança. Anos testando, julgando, condenando. E um jovem que ela nem conhecia direito, que ela mal tinha olhado nos olhos, tinha desmoronado tudo em poucos minutos. Ela levantou às 5 da manhã, não porque precisasse, mas porque a mente não a deixava em paz. Tomou um café preto amargo, sentou-se na velha poltrona da sala e fez algo que não fazia há anos. Ela pensou. Pensou nas pessoas que havia afastado, nas oportunidades de conexão que havia perdido. Pensou em como sua casa, antes um lar, havia se tornado uma prisão de sua própria criação. Ela pegou o telefone, hesitou, e então, com os dedos tremendo levemente, ligou para Dona Margarida, pedindo mais informações sobre Léo. Dona Margarida, com a bondade de sempre, contou que Léo era um garoto de ouro. Vivia com a mãe doente e 3 irmãos menores em um bairro humilde. Trabalhava em tudo que aparecia para ajudar em casa e pagava a faculdade de História, seu grande sonho, com muito sacrifício. Não reclamava, era sempre grato. Dona Elsa desligou o telefone e sentiu um aperto no peito. Aquele jovem, com tantas dificuldades, tinha a dignidade que ela, com toda a sua segurança financeira, havia perdido. Ela havia desconfiado dele, e ele a havia protegido. Protegido da sua própria ingenuidade, do seu próprio descuido, do mundo que ela, em sua bolha de privilégio, já não compreendia. E pela primeira vez em muito tempo, Dona Elsa sentiu algo diferente. Curiosidade verdadeira, humana, sem cálculo. Quem era Léo de verdade? E o que ela poderia fazer para desfazer o mal que sua desconfiança havia criado? Ela decidiu esperar. No dia seguinte, Dona Elsa ligou para Léo. Léo, eu queria conversar com você, meu filho. Ela disse, a voz mais suave do que o habitual, mais acolhedora. Ele veio, pontual como sempre. Ela o convidou para entrar. Sentaram-se na sala aconchegante, o sol da manhã iluminando as poeiras dançantes no ar. O cheiro de café fresco perfumava o ambiente. Léo, eu preciso te pedir desculpas. Ela confessou, a voz embargada pela emoção, os olhos marejados. Ele piscou, confuso. Desculpas? Por que, Dona Elsa? Ela engoliu em seco, sentindo o peso das palavras. Naquele dia, quando você veio pela primeira vez, eu deixei aquele dinheiro de propósito. Naquele livro? Era um teste, Léo. Eu fazia isso com todos que vinham trabalhar aqui. Eu queria ver quem era honesto, quem não era. Léo a olhou, sem raiva, sem surpresa, apenas com uma compreensão silenciosa que desarmou Dona Elsa. Eu passei anos acreditando que todo mundo tinha um preço, que bastava encontrar esse preço para mostrar quem as pessoas realmente eram, continuou ela, a voz falhando. E eu estava errada, completamente errada, porque você, meu filho, você não me viu como uma velha ingênua a ser enganada. Você me viu como um ser humano que precisava ter suas coisas protegidas, que precisava de respeito. E isso, ele respirou fundo, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Isso me destruiu de um jeito que eu não sei explicar. Eu me tornei um monstro de desconfiança, Léo. Eu testava as pessoas como se fossem objetos. Eu julgava, eu condenava, e você me mostrou que o problema nunca foi o mundo. O problema sempre fui eu. Léo não disse nada por um longo momento. Depois, com a voz serena, disse: Dona Elsa, a senhora só fez o que o seu coração mandava na hora. Mas o meu mandou fazer o certo. Não é nada demais. É demais, Léo. É muito demais, exclamou Dona Elsa, a paixão contida de anos explodindo. Eu sei da sua vida, Léo. Não no sentido de invadir sua privacidade. Mas eu perguntei sobre você para Dona Margarida. Eu sei dos seus irmãos, da sua mãe doente. Eu sei que você luta todo dia para dar dignidade para sua família. E mesmo assim, com R$ 800 na sua frente, sozinho, sem ninguém vendo, sem ninguém sabendo, você não tocou. Você me protegeu. Léo baixou os olhos, um rubor subindo ao seu rosto. Eu só fiz o certo, Dona Elsa. E é isso que eu quero, Léo.
disse Dona Elsa, erguendo o rosto, a decisão brilhando em seus olhos marejados. Honestidade. Do jeito que você me deu naquele dia, sem saber, sem calcular, só honestidade. Eu quero mudar. Eu preciso mudar, e eu não sei como fazer isso sozinha. Leo a olhou nos olhos, e pela primeira vez, Dona Elsa viu ali não pena, mas uma conexão genuína. Uma promessa. Tá bom, Dona Elsa. Mas eu continuo trabalhando. Eu não aceito nada que eu não ganhe com o meu suor. Combinado. Dona Elsa sorriu. Um sorriso verdadeiro, que há muito não estampava seu rosto. Combinado, meu filho. E ali, naquela sala aconchegante, entre uma viúva que se sentia quebrada por dentro e um jovem íntegro até a alma, nasceu algo raro: respeito, amizade e a semente de uma nova família. As semanas seguintes foram um recomeço para Dona Elsa. Leo passou a vir 3 vezes por semana, não apenas para o jardim, mas para ajudar com pequenas tarefas da casa, para conversar. Dona Elsa não o observava mais com desconfiança, mas com um carinho que ela sentia pela primeira vez em muitos anos. Eles conversavam sobre tudo. Leo contava sobre a faculdade de História, sobre os desafios de cuidar da família, sobre seus sonhos de se tornar professor e um dia construir uma vida melhor para sua mãe e irmãos. Dona Elsa, por sua vez, compartilhava histórias da juventude, de seu marido, das dificuldades que enfrentara na vida, mas agora com um tom de sabedoria, não de mágoa. Ela percebeu que, por trás do rosto cansado de Leo, havia uma força imensa, uma resiliência admirável. Leo falava da mãe doente, das contas difíceis, dos sacrifícios para manter os irmãos na escola. Dona Elsa ouvia, seu coração amolecendo a cada palavra. Ela não disse nada a Leo sobre suas intenções. Não queria que ele se sentisse em dívida, nem que sua ajuda parecesse caridade. Ela apenas agiu. Primeiro, ofereceu-lhe um contrato de trabalho fixo, com um salário justo e todos os benefícios. Não era um bico, era um emprego digno. Leo aceitou, emocionado, dizendo que aquilo tiraria um peso enorme de seus ombros. Depois, Dona Elsa procurou um médico amigo para cuidar da saúde da mãe de Leo, garantindo que ela tivesse o melhor tratamento sem custo para a família. E havia mais. Dona Elsa visitou a faculdade de História onde Leo estudava, conversou com a direção e, com discrição, criou um fundo de bolsas de estudo para jovens carentes, com uma cláusula especial para que Leo fosse o primeiro a se beneficiar de uma bolsa integral até o fim do curso. Ela queria que ele se formasse sem o peso das dívidas. Ela preparou tudo em silêncio, sem alarde, sem expectativa de gratidão, apenas fazendo o que sentia ser o mesmo certo que Leo havia feito por ela. 6 meses depois daquela conversa na cozinha, a vida de Dona Elsa havia mudado completamente. A casa, antes silenciosa, agora ecoava com as risadas de Leo, que trazia os irmãos menores para o jardim, para brincarem alguns fins de semana. Dona Elsa preparava bolos e sucos, e observava as crianças correndo entre as flores, seu coração se enchendo de uma alegria esquecida. Leo estava mais leve, mais feliz. A mãe de Leo estava se recuperando, e os irmãos estudavam com material novo, sem as preocupações que antes os assombravam. Dona Elsa e Leo sentavam-se na varanda, trocando ideias, lendo livros, compartilhando o silêncio confortável de uma amizade profunda. Ela o tratava como um filho. Ele a via como uma avó. As paredes ao redor do peito de Dona Elsa começaram a desmoronar, devagar, tijolo por tijolo. Ela voltou a participar das atividades do bairro, a conversar com as vizinhas, a oferecer ajuda a quem precisava, mas agora com um coração aberto, sem testes, sem desconfianças. 1 ano e 3 meses depois daquele dia fatídico, a casa de Dona Elsa não era mais a mesma. O silêncio pesado tinha sido substituído por risadas, por conversas animadas, pelo cheiro constante de bolo caseiro e o burburinho de vida. O jardim, antes impecável e solitário, agora tinha um balanço rústico e canteiros de flores coloridas, que Leo e as crianças cuidavam com carinho.
E Dona Elsa estava diferente também. As roupas escuras deram lugar a tons mais claros. O cabelo, sempre em coque apertado, agora estava mais solto, com algumas mechas grisalhas caindo suavemente sobre os ombros. E o sorriso, aquele sorriso verdadeiro que ela achava ter esquecido como dar, estava permanentemente estampado em seu rosto. Ela estava feliz, completamente, irremediavelmente, profundamente feliz. Feliz por ter encontrado um Léo, não apenas um ajudante, mas um filho que a vida lhe havia negado. Feliz por ter recuperado sua fé na humanidade, por ter desfeito o casulo de desconfiança em que se fechara. Feliz por ter uma família novamente. Tudo começou devagar, com um teste de honestidade, mas se transformou em algo muito maior, em um elo inquebrável. Dona Elsa se tornou a matriarca da vizinhança, um farol de bondade e sabedoria. Sua casa, antes apenas um chalé antigo, era agora um lar, um centro de amor e acolhimento para todos que a conheciam, especialmente para Léo e sua família. E se você perguntar para Dona Elsa hoje qual foi o melhor investimento da vida dela, ela dirá sem hesitar: foram aqueles R$ 800 que eu deixei esquecidos naquele livro de receitas, porque me custaram a arrogância, me custaram o orgulho, me custaram a solidão, mas me deram o Léo, me deram uma família, me deram a vida de volta. E não existe dinheiro no mundo que pague isso. E aí, essa história mexeu com você? Você consegue imaginar o quanto uma pequena escolha, um momento de integridade, pode mudar tudo? Léo não sabia que estava sendo testado. Ele apenas foi quem sempre foi. E isso transformou não só a vida dele, mas a vida de uma mulher que achava que já sabia tudo sobre as pessoas. Conte aqui nos comentários. Você acredita que histórias assim podem acontecer na vida real? Já presenciou algo parecido? Ou acha que essas histórias só acontecem em filmes? Eu leio todos os comentários e adoro saber o que você pensa. E se você chegou até aqui, se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho. Tem muito mais histórias reais, intensas e que vão mexer com seu coração chegando toda semana. E não esquece, o próximo vídeo já está te esperando ali do lado. É outra história incrível que você não pode perder. Clica agora e vem comigo até a próxima história. E lembra, bondade sempre, sempre encontra seu caminho de volta.